Grande Pedrão, fazendo o que por aqui, amigão? Grande Pedro. Seja bem-vindo, viu? Paulistinha. Todo paulistinha. Como é que fala agora, paulistinha? Fique até o final, viu, seu cabeção? Que a gente vai fazer uma live, eu e você. Topras. Helder, primão. Rapaz, olha o Helder. Helder, viu, Pedro? Nunca teve o WhatsApp, nunca teve nada. Agora que botou Instagram, meu amigo, só vive nas lives aí. Oi, Naíse, tudo bom? Seja bem-vinda. Esperar aí alguns minutinhos e a nossa convidada entrar aí pra gente poder começar a falar. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Naíse. Rapaz, olha quem entrou. Grande Vinícius, Vini da Bahia. Só porque a amada vai entrar, né, Vini? Só porque a amada vai entrar. Tô entendendo, viu? Vem aqui admirar a beleza da amada. Tá bom, tá certo também. Proteger a varoa. Proteger a varoa. Sejam bem-vindos, vamos esperar uns minutos aí. Acho que a varoa tá presa no trânsito, viu? Não entrou ainda? Oi, Naíse, tudo bom? Boa tarde. Oi, tia. Helder, sua tia chegou aí, ó. Respeite ela, viu? Gente, eu vou pegar um relógio aqui, só um minuto. Tutu? Arthur? Arthur? Traz o computador aí, por favor. Traz o computador e entra. Pois é, oi Ju, tudo bom? Tava falando com meu filho aqui pra pegar o computador, porque senão eu vou ficar sem relógio. É o tempo que ele pega, quando ele pegar eu introduzo. E você falou com ela, ô Helder? Ou você só fez falar? Fale com ela. Oi, tia Nevinha. Seja um sobrinho educado, rapaz. Menino mal educado. Sejam bem-vindos, viu? Só organizando aqui. Esse é só meu computador, tá tudo. E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa tarde tão bonita que a gente não pode nem sair, né? Tá sendo um... Já tô cansado já dessa quarentena, já não tenho mais paciência não. E vocês estão com paciência? Dessa... Finalmente chegou Daiane. Daqui a pouco eu te chamo, Dai. Só um minuto. Seu amado já chegou, viu? Tava aqui perguntando por você. Seu amado já tá aí. Nevinha é jovem, não precisa de 9 horas. Aí, tia, tá... Foi bastante elogiada aí, viu? Eu concordo também. Ô, Liz. Concordo também. Só um minuto. Sempre atrasada, né? Arthur! Sempre atrasada. Dá mais uns minutinhos, viu, Dai? Pro povo ir entrando. Os convidados também, né? Me explica por que você tá laranja. Por que esse negócio da bola tá laranja? Tá com algum problema? Tutu? Faz favor. Pega ali o carregador, filho. Hein, pessoal? Me explica, Dai, por que esse negócio da bolinha laranja? Você vai me explicar já já. Vou pôr aqui só o carregador. Toma aqui tudo. Oi. Laranja? Deixa aí que eu vou entrar. Deixa eu ver a hora aqui, Dai, que a gente vai entrar já já. Pra ver se o povo vai entrando e vai chamando. Carolina, seja bem-vinda, Carolina. Carol. Ah, vai falar. Vai sim, vai falar porque é laranja.
Tô achando que você tá comendo muita cenoura. 2h36. Daqui a 2 minutos a gente começa, viu, Dai? Pode ser? Pode ser? Quer um minutinho. Seja bem-vinda, viu, Carol? Seja bem-vinda a todos. Só estou esperando aí o povo ir chegando para a gente poder começar. Esse vai ser mais um desses bate-papos de início de tarde. Semana passada foi com um primo também de Daiane, que foi uma live musicada. E ele também tem muito a ver com essa temática de resiliência e propósito. Quem assistiu deve ter ficado maravilhado. Eu fiquei maravilhado. Então, hoje é só mais uma complementação do tema da semana passada. Como foi musicada, hoje a gente vai trabalhar um pouco de forma mais conversada. Por que eu pensei sobre questão de resiliência? Vamos começar, viu, Daí? E propósito. E chamar uma pessoa da idade de Daiane, uma pessoa tão jovem, porque eu acho que tem tudo a ver. Diga, Moisés, seja bem-vindo. Porque tem tudo a ver. A juventude, a adolescência e o adolescer e a juventude, eles passam por uma série de transformações que afetam tanto a condição psicológica quanto fisiológica. E isso vai gerando uma condição existencial que leva os indivíduos a um processo de ficarem, digamos assim, perdidos na própria condução da própria vida. Mas só que a psicologia, ela é tão fantástica que ela pega emprestada um termo chamado resiliência. Ela pega emprestada do conceito da física. O que seria a resiliência para nós psicólogos? Seria a capacidade da pessoa de lidar com situações adversas, superar pressões tanto externas quanto internas, e que ela consegue reagir positivamente sem gerar conflitos existenciais, psicológicos ou emocionais. Muriel, seja bem-vinda. Eu vi você entrar, mas já estava começando a minha fala. Então, pessoal, hoje vai ser uma daquelas tardes que a gente vai se deliciar, porque ouvir Daiane falar sobre propósito e sobre resiliência é como ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven. Então eu vou convidar aqui a Daiane para que ela possa dominar aqui o espaço. Já chamei Daiane, como ela é atrasada, ela daqui a uns 15 minutos ela entra. Uia! Seja bem-vinda. Oi, e aí? Tudo bom? Tudo bom? Deixarei sim, Muriel. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Eu esqueci que tá tendo ecolalia. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Tá tendo um pouco de ecolalia, mas acho que tá... Mas tá tranquilo, não tem problema não. Olha agora. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Seja bem-vinda. Beleza. Esse tema é para... Obrigada. Então, faça-se a tua palavra aí. O palco é seu. Pode fazer experiência e propósito. Então, quando você me fala desse assunto,
eu fiquei um pouco, né, conflitada sobre o que eu poderia falar. Deixa eu ver se eu boto o fone aqui para ficar melhor. Vê se tá tranquilo aí para me ouvir. Tá ótimo. Pronto. Quando a gente conversa sobre esse assunto, né? Eu pensei muito sobre o que seria resiliência, sobre o que seria propósito. E eu acho que eu posso tomar parte de uma frase de Rick Warren. Ele é um escritor americano e ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos. E ele fala que uma vida com propósitos vai além de muito entendimento básico, né, de algo muito além do que a gente vê aqui na Terra, das coisas que a gente simplesmente vive no dia a dia. Um propósito é o que te move, é o que vai levar você para frente. E isso tem tudo a ver com a resiliência, que assim, gente, não sei nada de psicologia, sou estudante de medicina, mas sei um pouquinho porque faço terapia, converso com as pessoas, mas assim, cada um tem suas vivências e ao longo da vida a gente descobre que foi resiliente em tantos momentos que foram necessários. Então, estou aqui para responder o que vocês quiserem perguntar. Daí, quando você fala de propósito, qual é o seu propósito? Vamos começar com uma pergunta mais simples. Qual é o seu propósito? Bom, tomando pelo fato de que eu passei no vestibular, eu entrei na faculdade em 2018, eu achava que o meu propósito era simplesmente adentrar uma faculdade, ter uma formação. Fazer basicamente aquilo que todo mundo faz. Mas eu acabei descobrindo que o meu propósito mesmo era cuidar de vidas e dar atenção a pessoas. Por mais difícil que isso pareça, você ser jovem, ser adolescente, estar inserido num contexto, às vezes, duvidoso, problemático, difícil. Todo mundo tem o seu lugar no mundo, o seu propósito, as suas escolhas de vida, as suas descobertas, e isso é muito importante, né? Então, eu acabei descobrindo que o meu propósito estaria atrelado com a minha profissão. O que pode, né? Pode acontecer de não ser exatamente assim na vida de algumas pessoas. Mas na minha, pela graça de Deus, foi assim. Então, eu entendi que o meu propósito seria de cuidar de vidas, cuidar de pessoas, dar atenção a pessoas. E me encontrei na medicina porque foi a área em que eu me encantei, me apaixonei, sempre tive curiosidade, sempre tive interesse e apoio, o que foi uma bênção, porque eu sei que muitas pessoas não têm, mas foi isso que me motivou muito. Parou um pouquinho, eu acho que você falou alguma coisa daí. Eu fiquei aqui ouvindo você e você falando assim que algumas pessoas não têm, né, apoio. Mas, às vezes, eu acredito que não necessariamente o apoio ele deva vir de uma pessoa. Eu acho que a questão do propósito ele precisa estar inerente ao indivíduo. Isso é o que capacita o indivíduo a ser resiliente. Mesmo que eu não tenha, dentro da minha esfera, do meu meio social, familiar, apoio para eu me erguer, tanto profissionalmente ou almejar o meu propósito, eu vou lá e consigo. Esse é o movimento da resiliência dentro do indivíduo que está no processo de turbulência ou de solidão por não estar sendo ajudada, não estar dando suporte. Você consegue compreender essa visão? Consigo, de que a gente talvez não precisa. Exatamente. A resiliência, eu acho que entra exatamente nesse ponto crucial, de que nem sempre a gente vai ter o apoio, o recurso, provavelmente, assim, a força,
a gente coloca expectativa em pessoas que muitas vezes são frustradas. E é nesse movimento em que você se coloca para seguir no seu propósito, seguir naquilo que você quer, seguir naquilo que você tem como objetivo, que você tem como alvo. Então, por isso que eu falei, foi uma bênção. Mas eu sei que muita gente não tem, mas que existe uma capacidade, sim, de você se superar, superar a si mesmo, superar as suas expectativas, superar as coisas que você viveu, porque eu vejo um pouco disso também na questão da juventude. A gente não é guiado nem atrelado ao nosso passado. A gente pode usar das coisas que a gente viveu, passou, viu, para poder realmente se levantar, se reerguer e seguir naquilo que você quer. Esse é um questionamento muito amplo, né? Essa é uma questão muito ampla, porque a gente está numa situação muito difícil do país. E eu tenho uma preocupação, sim, de falar disso, porque eu sou uma estudante de rede particular e, enfim. Mas eu sei que muita gente não tem, muitas vezes, assim, privilégios, mas que existe uma cultura também de procurar um culpado, muitas vezes. Ou o meu passado é culpado, ou os meus pais são culpados, ou tal pessoa é culpada porque me fez alguma coisa, porque não acreditou. Sendo que no final das contas, o melhor que você faz é juntar cada uma dessas coisas e só te fortalecer. E só Perfeito. te fazer crescer. Eu lembro que tinha uma época na escola que eu fazia balé, sempre fiz dança, e algumas pessoas brincavam comigo, amigos, que me diziam amigos, brincavam comigo e falavam assim: pra que você fica estudando tanto e falando de medicina? Simplesmente se jogue no balé. Vai ser bailarina, vai fazer o que você sabe. E eu parava, às vezes eu até dava ouvidos e ficava, realmente, é o que eu sei, é o que eu sou boa, é o que eu já tenho de encaminhado. E eu não estou desmerecendo de forma nenhuma os profissionais de dança, de arte. Amo meus amigos que fazem esse trabalho e apoio. Mas para mim, não era aquilo. Não era com isso que eu almejava, me via fazendo no meu futuro. E não era aquele o meu propósito, sabe? Tocar pessoas com a dança, com a arte, é uma coisa que eu faço hoje como um plus. Mas não é algo que está atrelado ao meu dia a dia, enfim. E aí eu pegava cada uma dessas coisas e sempre me lembrando. Eu lembro que no meu primeiro ano de ensino médio, foi o ano em que eu decidi que eu realmente iria passar em medicina. E aí eu só lembrava, só usava aquilo para me lembrar cada vez mais. Tipo, poxa, as pessoas talvez não acreditem. Muitas pedras foram jogadas, mas não tem como a gente ficar ouvindo e aceitando tudo que falam sobre você. É o que você vai fazer com essas Então, pedras. Ou você constrói um sepulcro em cima de você com essas pedras, ou você constrói uma ponte. exatamente. Exatamente. Eu vejo essa questão muito forte, né, de você construir a sua própria vida, porque tem coisas que ninguém vai fazer por você. E eu aprendi isso muito cedo. Eu entendi isso muito cedo, principalmente por influência dos meus pais. Eu aprendi muito rápido que tinha coisas que ninguém ia fazer por mim e que eu deveria, por mim mesma, construir, sabe? Com terapia eu aprendi muito também sobre saúde emocional, sobre você também não precisa se cobrar o tempo todo e você também não precisa se culpar, porque essa também é uma questão muito séria. Você olhar para os outros e culpar é uma coisa, agora você sempre jogar a culpa em você mesmo, o empecilho é você, né? Você E está isso se mina, colocando como... e mina as suas possibilidades de propósito serem cumpridos, né? Quando você não faz esse olhar, né, de que, olha, eu não preciso carregar uma culpa nem pelos outros, nem por mim. Isso impossibilita de eu traçar a minha caminhada. Eu lembro muito quando eu comecei, viu, Dai? Que as pessoas falam assim, mas por que você não faz concurso público? Porque eu queria construir, eu queria tocar pessoas. E dentro do funcionarismo público, eu não conseguiria fazer o que eu faço.
que é tocar pessoas. Então, esse é um projeto já do ser jovem. As pessoas tendem a nos guiar, a querer nos guiar. Seja pai, mãe, amigos, como você colocou como exemplo. A sua amiga Carol, ela perguntou o seguinte: como é que você consegue ver a resiliência em sua profissão? Bem capciosa ela, né? Bom, ela, é, ela sabe, né, que é um curso difícil, é, não é fácil você entrar nem você se manter. É preciso realmente você, cada dia, ter o seu foco muito claro, né? As coisas, a vida não para você ser estudante. O mundo não vai parar, as coisas não vão deixar de acontecer porque você tem prova amanhã. E como As lidar contas com isso? emocionais, né? As contas emocionais não vão deixar de chegar, bater na sua porta. Exatamente. Não só as coisas o externo influenciando você, mas você mesmo também se cobrando ali no peso de estar na faculdade, de estar crescendo, de estar tirando nota boa, de, sabe, ter uma aparência boa para os colegas, porque sim, a faculdade todo mundo está ali te observando. Tudo parece que vai sucumbir, mas existe sim uma forma de você ser resiliente nisso tudo. E como é que eu vejo isso na minha profissão? É simplesmente mantendo muito claro o porquê eu estou ali. Porque se eu não manter isso na minha cabeça, se eu não mantiver isso, eu facilmente vou me desestruturar, sabe? Tanto pelos meus próprios devaneios, quanto pelas coisas que outras pessoas podem falar, tanto pelas situações emocionais. Claro que existem às vezes, coisas que tangem a nossa força. Então, alguns estudantes, às vezes, são forçados a não estar mais cursando por motivos financeiros, por motivos de tempo, porque tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas tudo vai realmente de foco, de determinação, e de você manter muito claro na sua cabeça o porquê que você está ali, né? Meu primo Helder, ele falou ali de foco e expectativa. Eu acho que é Verdade. fundamental para quem está no processo, nessa jornada, principalmente da medicina. Eu acho que todos os cursos são difíceis, porque cada um sabe o calo que é, mas acho que cursar medicina ela tem um plus a mais, porque é que você precisa conhecer de tudo um pouco do ser humano. E ali tem uma vida na sua Exato. mão. É uma E assim, responsabilidade. Eu sendo acho que bem franca, só pode ser médico quem tem um propósito desse, porque não é para poucos, não. Não é para exato. muitos. E Opa. sendo bem franca, a gente está vendo uma situação muito difícil no país. E hoje em dia não é somente ser médico, é ser um médico competente, humano, que sabe se colocar na sociedade, que sabe se colocar diante de N situações, porque não é simplesmente vou formar em medicina, ser residente de, sei lá, obstetrícia, vou fazer parte, eu não tenho que saber mais hipertensão, diabetes, doenças oculares, doenças hepáticas. Não, muito pelo contrário. Eu preciso saber, porque eu posso ter uma situação algum dia. Eu me formei para isso, né? Para conhecer o corpo. Mas enfim. Mas entra, eu acho que entra numa. Para vocês que estão que tá na faculdade, eu fico me questionando como é o lidar com a questão do adoecer do outro. Isso é um processo também de resiliência, né? Você saber que vão haver perdas, vai haver que você vai lidar com situações que são extremamente estressantes, porque ser médico não é aquele carinha do consultório que fica lá passando sua medicação, é lidar Exato. com situações extremadas, né? Então, eu acho que a resiliência entra como um exercício psicológico para vocês, estudantes de medicina. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, eu acho que entra assim. é, Você precisa ter ali muitas vezes uma força, tanto por você estar lidando com a situação complicada, tanto com
você ter que estar ajudando uma pessoa que também vai passar por uma situação delicada. Então, por exemplo, a gente tem uma matéria de humanismo que é fundamental e existem protocolos para você dar uma notícia ruim, para você dizer à pessoa que ela está com alguma doença, numa iminência de morte. E assim, existem esses protocolos, são necessários, são, mas somente sentindo na pele é que a gente vai saber lidar com essas coisas. Às vezes a gente vai se deparar com situações de, como uma preletora minha falou uma vez, que a gente nunca vai ter certeza. Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou receitar o melhor remédio, eu vou dar as melhores instruções, eu vou passar 2 horas com aquela pessoa conversando. E talvez ela saia dali, agradeça e não faça metade. E só tenha dinheiro para comprar um remédio. E não tenha tempo de ir para uma terapia, de cuidar dos filhos da maneira como preconiza, né? A pediatria, por exemplo. Tudo isso é muito difícil como lidar. Você precisa realmente ter muita vivência, muita sabedoria. Eu vou falar de uma experiência que não é minha, mas é uma médica chamada Ana Cláudia. Ela hoje é bem famosa, assim. Ela escreveu um livro lindo chamado A Morte é um lindo dia para se viver, algo assim, não me lembro agora. E ela fala que quando ela começou a lidar com pacientes internados em hospitais, quando ela começou a lidar com a morte mesmo, ela desistiu e ela trancou a faculdade por um tempo. Ela fala que ela foi, está no livro, quem quiser ler, ela foi vender roupa na C&A e ela continuou fazendo, ela acho que vendeu por uns 3 meses e ela sentia-se incomodada porque ela sabia que não era aquilo. Que apesar da parte ruim, existia a parte boa, sabe? Que mesmo lidando com a morte, tem não é nenhum poético por trás, mas a relação dela com a morte poderia mudar a partir de uma outra perspectiva. De que não era simplesmente, tô me esforçando, tô fazendo o meu máximo, tô lidando, e assim as pessoas estão morrendo. Sim, ela entendeu que aquele paciente ia morrer, mas que poderia ser de uma forma bem menos dolorosa, mais bonita, mais tranquila. E hoje ela trata de pacientes em estado paliativo. Ela lida com idosos em estado paliativo. E eu achei lindo, eu me identifiquei muito com isso que ela falou, porque ninguém prepara a gente para isso na faculdade, né? Hoje em dia até um pouco mais, os professores até introduzem um pouco mais do humanismo, né? Das psicopatologias, da importância de você ter o cuidado com o paciente, mas ninguém ensina certas coisas, só a prática, e é muito bom ouvir de uma outra pessoa que já passou por isso. Você sabe o que me veio aqui na cabeça? O que nos motiva a passar por determinadas situações difíceis na nossa profissão é o nosso dom. É a nossa essência quanto profissional. Porque assim, eu nunca daria certo como médico. Isso eu tenho plena certeza. Eu acho que eu não passaria nem no primeiro semestre. Então, eu tenho essa compreensão dessa minha resistência de lidar com o corpo físico do ser humano. Mas eu aprendi que minha essência também é cuidar do outro corpo de um outro corpo, que é o corpo psíquico, que também é tão difícil para os médicos lidarem, porque é subjetividade. Então, a gente é lançado, a gente se lança para aquilo que nos foi colocado dentro como essência ou como dom. Então, o propósito, ele pode até existir vários obstáculos, mas se você realmente foi talhada para aquilo, você vai se tornar aquilo. Muitas pessoas abandonam seus dons, muito mais pelas pressões psicológicas ao redor, e aí vai chegar na frente com uma sensação de frustração. Já reparou? Você pega várias pessoas falando assim, poxa, como eu gostaria de ser tal coisa. E aquilo ali fica latente no indivíduo, gotejando na cabeça, até ela gerar uma depressão, gerar uma
uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, porque ela se perde no meio da caminhada, na sua caminhada existencial. Tem alguns comentários Exato. aqui, Joelma fala que somente está assistindo com orgulho. O Marcos, ele fala que no momento em que eu não consigo ser resiliente diante de uma situação profissional específica que nos paralisa, quais estratégias possíveis para serem utilizadas? Marcão, eu acho que assim, talvez pela terapia. Eu acho que a melhor estratégia é você olhar, se deparar num processo terapêutico. O que é que você acha daí? Exato. Eu, até hoje, tenho acompanhamento terapêutico, eu tenho minha psicóloga, é muito importante, é muito necessário. E, além disso, você precisa também descobrir coisas dentro de você mesmo que te levantem, porque existe isso dentro de você, né? É aquele Sim, processo que você, na psicologia, estudou muito bem, de um querido filósofo que fala, conhece-te a ti mesmo. Então, até um defeito seu tem um lado bom. sim, Você pode perfeito. encontrar situações difíceis em que às vezes você não saiba ser resiliente e também tá tudo bem, às vezes você sabe ficar mal com uma situação, acontecer algo que realmente abale você, mas como usar daquilo dentro das coisas que você tem, sabe? Dentro das suas possibilidades. Você não vai fazer nada que fuja da possibilidade daquilo que você tem como fazer. Eu não vou fazer uma coisa por um paciente que eu não posso simplesmente fazer aquilo por ele. Eu não posso simplesmente, é, é, não sei, doar um rim meu para um paciente que precisa de um rim, a não ser que eu seja compatível, enfim, não sei como é que anda a ética médica. Mas eu não posso simplesmente, sei lá, ver uma situação e tentar resolver de qualquer forma, É saber porque seus não é assim que limites, as né, Dani? coisas. É Exato, saber seus próprios limites. tudo tem limite, você precisa respeitar seus limites, as suas vivências, mas também saber quando você precisa se superar, né? Quando você pode ir um pouquinho mais adiante, quando você está ali forte, tendo estruturas emocionais, físicas para você ir um pouquinho mais, sabe? E aí eu volto, aí a gente volta já não mais como profissional, e sim como estudante, você, jovem, vem o mundo, né, fora do quarto do seu ambiente, fora do seu espaço psíquico, e fala assim, olha, eu sou limitador para você. E faz com que você encare isso. Como é isso para você? Ó, cortou um pouquinho para mim, eu não consegui ouvir Tô, toda a frase, você pode repetir? eu vou sair da parte do profissional, que a gente está já lá na frente, já você formada, e vou trazer você de volta para a sua fase atual. A dificuldade de você estudar medicina está atrelada também com algumas vivências suas? Você acha que tem atrapalhado? A dificuldade de estudar está atrelada com o quê? A internet está falhando para mim. Na internet? Como a sua... Deixa eu tentar, porque... Você acha que alguma parte da sua vida pode vir a atrapalhar seus conteúdos, sua caminhada, sua jornada? Ah, com certeza, com certeza. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque se eu não colocar limites para mim mesma e não tiver disciplina, eu vou acabar deixando outras coisas tomarem lugar. Então, quer ver um assunto? Vini tá aí na live e ele sabe disso. Quando eu comecei a estudar para vestibular mesmo, estava no segundo ano, e foi no ano que eu comecei a namorar. E eu vi muitas pessoas assim, me apoiando, ai, que legal, que felicidade. Mas muitas pessoas também dizendo assim, você não deveria estar fazendo isso, é seu ano de vestibular, você deveria estar estudando mais, é, seu namoro pode vir te atrapalhar. Mas assim, claro que tinha uma outra pessoa também, Vini sempre foi muito compreensivo e sempre me ajudou muito, me incentivando. E isso também é muito importante para quem tá na vida aí jovem, adolescente. O seu relacionamento precisa ser saudável.
e a outra pessoa também te apoiar nos seus objetivos e naquilo que você quer alcançar como singular e não como casal. Mas eu tive que entender qual era o momento de sair, de encontrar, de namorar, de conversar, qual era o momento de estudar, de concentrar, de dar prioridade, sabe? Então, a gente passou uns 2 anos, assim, se vendo uma vez na semana. É, ainda esse ano ele veio aqui e eu tinha que estar numa aula, enquanto ele estava lá na sala, sentado, vendo TV, jogando no celular. E eu tinha que estar na aula, eu tinha que estar estudando e depois eu podia dar atenção. Então, tudo com ordem e decência, como diz um livro que eu amo, que é a Bíblia, a gente consegue levar, né? Engraçado porque leva a ideia de que os jovens, eles são indisciplinados, né? Isso quebra a teoria Exato. de que... Porque não é questão de indisciplina, não é questão de dos jovens serem irresponsáveis, é uma questão de foco. O que eu quero para minha Sim. vida? Há E a uma ponte entre a fase compreensão. infantil e a fase adulta, que essa grande ponte é a fase do adolescer, né? Do ser jovem. Tudo tem seu tempo. E o tempo do ser Isso. jovem é decidir o que você vai querer ser no futuro. Porque existem hoje, estamos atrelados, viu, Dai, a uma sociedade em que a adolescência se esticou até os 25 anos. Ou seja, muitos estão dentro de casa ainda sem o propósito que lhe foi cabido. Exato. Desesperançoso. Então, assim, é muito comum no consultório. Está muito comum. As pessoas estão buscando propósito. Quando eu vejo jovens como você e algumas outras pessoas que estão na live lutando contra esse sistema que foi imposto culturalmente, que o jovem é irresponsável, e os jovens aceitaram de uma forma tão brilhante a ponto de se fracassarem na própria condição, faz com que a gente perca um pouco a esperança. Aí quando você fala, quebra um pouco, e aí fala assim, poxa, é por esse caminho. Espero que os jovens estejam ouvindo isso. Que a gente tem escolhas. É, E a escolha primeiro exato. passa pela ferramenta do deixa eu ouvir meu coração. O que é que eu quero para mim? Qual é o meu dom? Porque não existe profissão que enriqueça. Existe profissão que você vai fazer bem por paixão e que vai te enriquecer. Concorda Como comigo? existe a outra, claro, como existe a outra em que você vai ser rico, comprar umas coisas que vão te fazer feliz por um E, momento, você vai, sabe? Mas por outro lado, você vai dirigir na sua BMW, indo para um trabalho que você odeia, reclamando do trânsito e do valor da gasolina, né? Mas assim, o que eu entendi é que a gente tem uma sociedade que, sim, hoje cobra da gente muito cedo. Então, é aplaudido um adolescente entrar na faculdade com 14 anos. Ah, um menino que passou em medicina 3 vezes aos 15 anos. Poxa, é uma capacidade dele, ok. Mas eu concordo também com a linha do que você falou. A gente tem a escolha nas nossas mãos. E ninguém pode tirar isso da gente. A escolha de você seguir a sua própria vida, seus próprios sonhos, as suas aspirações, cabem a você, né? Então, mesmo que tudo seja cobrado muito cedo, eu acho que é aí que a terapia entra. Você se compreender e compreender seu tempo. O meu exemplo, eu tenho um exemplo que é de mim mesma, que eu saí da escola direto para a faculdade. Não foi fácil e não é do dia para a noite em que eu iria entender que antes a cobrança vinha muito, né, dos meus pais. Ah, você tem que correr para passar logo, não fica presa a cursinho. Antes tinha a escola cobrando. Se não chegar no horário, você não entra na sala. Se não fizer a prova, entende? Coisas assim. Se não entregar a atividade, você não vai ter nota, coisas assim. Que acontecem na faculdade, às vezes, mas que ninguém vai estar ali muito preocupado se você vai estar na aula.
se você vai estar entregando essas atividades, é uma responsabilidade sua. A gente vê muito na prática, eu comecei a observar muito na prática, certos colegas a gente começa a ver quem está tendo a responsabilidade, quem está fazendo a tarefa de casa, quem está seguindo e entendendo que vai ser médico, e quem ainda está ali achando que precisa estudar para tirar nota boa. E é essa diferença em que se encaixa o fato de que a nota não determina você, entende? Então, hoje Perfeito. se cobra muito coisas dessa forma, esses discursos, para mim, eles destroem muito aquilo que deveria ser pregado, na verdade, para o jovem, para o adolescente, que é isso. Ninguém vai ficar, a vida cobra, cobra, mas ninguém vai ficar te cobrando que você corra atrás do que você quer, sabe? Eu não vou cobrar de você, você quer ser pai, eu vou ficar o tempo inteiro cobrando de você, Yarodi, tem um filho, Yarodi, quero outro filho, Yarodi, eu quero um sobrinho. É uma questão sua. Você precisa construir sua vida para poder dar uma vida ao seu filho. É um exemplo meio besta, mas acho que Não, deu para entender. mas eu acho que é esse caminho mesmo, velho. Que mesmo que a gente tenha o processo maturacional do adolescer, nós temos que ter essa responsabilidade do que vamos fazer no futuro. Quando você traz um menino que fez medicina há 14 anos, eu não vejo com maus olhos, não. Se for do processo maturacional dele cumprir o propósito de ser médico, ele vai ser um médico brilhante. Exato. Eu tenho um paciente que ele foi professor da UFBA com essas mesmas 14 anos. Pois Pense. é, Então, e assim, assim, o a Carol ela que está dizendo é aí assim, ó, que que entra. não, desculpa, é aí que entra, vai. Depois eu falo o que ela falou. Não, tranquilo. Só reverberando isso mesmo, que é uma questão de comparação também, que é levada. Eu estava comentando outro dia com minha mãe sobre esse programa novo que tá tendo no Luciano Huck, do menininho fazendo conta matemática super rápido. E que, poxa, ele é um gênio. Beleza, é dele. É de outras crianças terem essa capacidade. Mas, assim, o que é que isso gera no país? A criança que não tem uma condição como a dele, o pai olha e diz: tá vendo esse menininho? Ele nem pensa. Se eu te perguntar quanto é 84 mais 162, você vai saber me dizer agora? Então, assim, cada um tem o seu tempo, sim. Existem coisas que precisam acontecer. Competências que todo ser humano vai ter que apresentar para si mesmo, muitas vezes para a sociedade, porque a vida cobra, né? Como diz meu pai, a conta chega. E sempre as situações, como eu falei mais cedo, o mundo não vai parar para você ser estudante, para você compreender o seu momento, para você compreender os seus sentimentos. Você precisa amadurecer e seguir, sabe? E tocar o barco, Mas porque você não não dá para acha parar. que essa mesma sociedade que convida esses jovens a ter esse tipo de, olha, a conta chega, não é a mesma sociedade que suprime, vou usar esse termo aqui, imbecilizando os jovens a uma vida muito mais fugaz, a uma vida de prazeres que são tão pequenos que a própria caminhada para o futuro, porque hoje não mais, né? Porque a gente não tem mais essa perspectiva de rua. Mas quando a gente passa aqui, por exemplo, a gente passa por aqui pelos bares aqui da cidade, o que está a quantidade de jovens ali que estão ali se divertindo de manhã, de tarde, de noite, sem um mínimo de propósito. Isso me chama a atenção, porque assim, poxa, tanta gente que é jovem, que é provavelmente muita gente ali inteligente, podia estar fazendo algo de útil, como, poxa, deixa eu tentar fazer produção para que eu possa ser livre no meu ganho futuro, deixa eu desafogar os meus pais, mas não, muitos estão ali, muitos bebericando da fonte de renda dos pais. Sim, Isso me assusta. porque demais. Não, com certeza.
Porque, como você falou, muitas vezes é uma adolescência tardia, né? Então, um discurso não pode sucumbir o outro. Nem o você precisa crescer muito rápido, as coisas, quando chega tal, você precisa adiantar sua vida, mas também não se pode ficar. Vá no seu tempo, e aí esse tempo vai indo, e aí você esgota a sua vida num belo de um nada. Em momentos, em prazeres, lazeres que são necessários, são. Mas que se você ficar vivendo disso tudo, me lembra aquela fábula da cigarra e as formigas, não sei se você conhece. Sim. Que as formigas trabalham o verão inteiro e a cigarra tá ali somente se divertindo. E aí, no momento em que ela deveria parar, ela tem que agora, sabe, de uma certa forma, se humilhar para pedir ajuda ali àquelas formigas. E você tá entendendo? É muito claro o que acontece hoje em dia. Para mim, é bem isso que tem acontecido. Você precisa separar aquilo que você precisa fazer, aquilo que é necessário. E assim, você não vai parar de ter sentimentos, de sofrer, de sentir. E aí entra a resiliência. Você vai Sim. superar. Você vai passar por isso tudo, conquistando aquilo que só você pode fazer. E o como é bonito quando você alcança, né, Day? Quando O quão é saboroso quando você começa a ganhar o seu próprio dinheiro, o esforço do seu próprio dom, né? Você imagina quando você for atender o primeiro paciente? você é uma sensação de que você fez por você mesmo. E é muito melhor, sabe? É uma certa independência prazerosa. Eu não sei explicar muito bem, mas eu tive essa sensação que, assim, quem estudou, quem ralou, quem testou o máximo do conhecimento, fui eu, tendo a ajuda de muita gente, de muitos professores e tal. Mas, assim, quem tá trilhando esse caminho, sabe, sou eu por mim mesma, porque eu preciso. Enfim, isso Independente da sua idade. exato, Independente independente da da sua idade. idade. E isso aí eu vou ampliar, sair um pouco do jovem. Isso vai para mim, que tenho 38 anos, seja para uma pessoa que tem 16, 17 anos. Eu acho que olhar para a vida com um pouco de responsabilidade, ela faz com que a gente tenha um pouco mais de credibilidade. Eu posso ser jovem, por exemplo, eu gosto do meu universo nerd, eu gosto de meus super-heróis. Isso não significa que eu seja irresponsável com minha vida. Como eu conheço alguns amigos meus que gostam de sentar e tomar uma cervejinha, isso não tira a responsabilidade deles. O problema é que a gente está vendo um movimento de irresponsabilidade dos jovens. Isso Exato. tem por parte, eu boto um pouco mais, eu boto um pouco da responsabilidade para os pais, que deixam muito frouxos, né, com medo de que o filho faça isso, aquilo, outro. Mas eu acho que o pai e a mãe precisam chegar junto desse filho e falar assim, olha, está na hora. Me corrija, você que tem família lá nos Estados Unidos, mas quando chega aos 18 anos lá, o filho recebe 2 convites, ou sai de casa ou sai de casa. Tchau e benção. Muitas famílias são assim. Ou você toca como de acordo com a música, você dança de acordo com a música que tá tocando, ou você vai tocar sua própria música. E aí já não é mais comigo. É, é algo que precisa acontecer, né? Se você tem ali alguém que tá levando a vida com você, que te ensinou o caminho, falou, tá te alertando, tá te ensinando, tem uma hora que você precisa romper com aquilo, né? Mas é como você falou, nada disso tira a realização, o propósito, o sonho. Mas você precisa ter foco, porque não é lindo como é nos filmes, sabe? Engana-se muito quem assiste seriado de médico e acha que vai ser aquilo.
Primeiro você vai comer muito feijão com arroz, sabe? É, enfim, e é bom, sinceramente, é bom passar por certas coisas, porque você chega lá na frente e fala, rapaz, se tivesse sido diferente, eu não seria como eu sou hoje, eu não veria as coisas como eu vejo hoje, sabe? Valeu a É, pena, né, Dai? Chega lá e fala assim, valeu a poxa, valeu a pena. pena. Alguns sofrimentos, algumas dores, né? Que eu acho que o sofrimento é uma opção. Mas algumas dores, algumas Sim, feridas, algumas quedas. Falar assim, poxa, eu pude me levantar. Essa é a capacidade do resiliente. Eu vou sucumbir várias vezes, mas eu vou me levantar várias vezes. Sabe, me lembrou, sabe o quê? É, nem eu nem você fomos nascidos nessa época. Eu acho que metade da live aqui também não nasceu nessa época. Mas em 1929 houve uma quebra na Bolsa de Valores de 29. No 1929, lá nos Estados Unidos, houve uma quebra da Bolsa de Valores, onde uma ruma de empresários quebrou. E eles se matavam. Eles se jogavam, se jogavam, se jogavam. Hoje, os grandes milionários são aqueles empresários que seguraram a onda, aceitaram a queda e reconstruíram a sua própria história. Ou seja, exato. elas ficaram em desesperança porque se chocaram com uma primeira queda. O povo É, jovem brasileiro, ele não é feito para fracassos, não é feito para frustrações. Então, o índice de adoecimento psíquico entre os jovens hoje é altíssimo. Algo que na minha época, o que 10 anos atrás, vamos mentir um pouquinho aqui na live, 20 anos atrás, não existia. Nós éramos jovens, nós tínhamos a responsabilidade, nós recebíamos as frustrações da vida, mas a gente não ficava debulhando em lágrimas, nem indo para terapia. Eu só fui para terapia depois de adulto, depois que eu me formei, quando virei psicólogo. Quando jovem, não vi cara, não sabia nem o que era psicologia. Então, sim. a nossa geração é uma geração é, que está entrando numa fase de falência. Não tem um conteúdo rico, não tem um propósito. Não vou nem falar da crença em Deus, que isso aí é uma questão subjetiva das pessoas. Que se as pessoas conhecessem a Deus, elas iam ver o propósito realmente firmar como fonte de água viva. Mas, humanamente, as pessoas não têm mais propósito. As pessoas vivem por viver. E vão vivendo de migalhas. E é o que exatamente, é o que eu acho que pode levar muita gente, exatamente, como você falou, a quadros depressivos, a crises existenciais, é o fato de você olhar e dizer assim, eu não tenho o que fazer aqui, Perdi sabe? o sentido. Então, você esgota todos os seus prazeres terrenos. A sexta-feira acaba, a ressaca vem. Tô falando isso que é a realidade de muitas pessoas, né? De muitos jovens Sim. que Desses vivem jovens isso. do bar que eu falo, né? Exato. É, não digo nem somente nessa questão, porque, enfim, acho que são escolhas também. Mas, Sim. por exemplo, eu costumo sair sábado à noite, eu frequento a igreja. Ok, eu vou de 7 às 10, mas o culto acaba, o dia seguinte chega, o sábado de manhã tá aí me esperando, sabe? Segunda-feira a aula tá esperando, a prova, o paciente. As coisas não vão parando, né? Então, as nossas gerações realmente são muito diferentes. Mas acho que você concorda que, sim, graças a Deus, hoje a terapia ela é mais difundida, tem sido mais necessária, tanto pelo lado positivo, porque as pessoas precisam aprender a ter uma inteligência emocional, e mas também por um outro lado, né? Porque muitas coisas hoje em dia a gente perdeu. Daí, eu vou entrar por outro viés. Temos 5 minutos, eu acho. Certo. Eu vou entrar por um viés que talvez esteja dentro do prumo do tema, mas eu acho que para mim é essencial. Eu falei sobre Deus Sim, e eu tirei Deus rapidamente da jogada por causa de uma questão de crença. Eu acho que quando Deus lança a gente, nos dá a vida, junto com ela, a gente ganha um propósito.
Helder, meu primo, ele falou, meu propósito é ser feliz. Eu fico pensando, se Deus nos deu a vida, qual o propósito que ele tem para a gente? Você pode me responder? Para a gente já Bom, finalizar? esse é um questionamento muito amplo. Não existe uma pessoa, um terapeuta, um remédio, um livro, uma live, nada vai olhar para você e vai te dizer assim, Yarodi, seu propósito de vida é tal. Ninguém olhou para mim e disse, Daiane, seu propósito de vida é cuidar de pessoas, fazer medicina. Ninguém. Talvez alguém que acredite em, talvez, bola de cristal, adivinhações. Ok, você vai seguir por aquilo que está sendo lhe dito. No meu caso, eu sou cristã, eu creio no Senhor Jesus, eu creio em Deus e realmente a Bíblia fala num versículo que a fé é o firme fundamento, acho que em Hebreus que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Hebreus 11. Hebreus 11. O propósito entra nisso. Aquilo que você foi designado, aquilo que tem dentro de você, eu não vou poder te dizer. Porque Deus não mandou Yarodi para a terra dizendo assim, vou te dar uma sacolinha que vai ficar na mão de Daiane para você perguntar a Daiane o que é que você vai tirar dali de dentro. Tá aí dentro, sabe? É dentro dos seus defeitos, qualidades, dentro das suas vivências, das coisas que você vai passar, que você vai descobrindo aquilo. Eu me apeguei a Deus, eu me apeguei àquilo que Deus falava sobre mim, as verdades que ele diz na Bíblia, que são básicas, estruturais, que não são, como é que eu posso dizer, nuances, ou vivências, ou catarses, são verdades que estão escritas. Então eu me apeguei a isso, e foi dentro disso que eu fui me descobrindo e descobrindo qual seria a minha condução, por qual caminho eu deveria trilhar. Então, eu acho isso muito importante, né? No meu É caso, aquela realmente história, né, Dai? De ganhar uma pedra preciosa, e você faz a escolha de você cuidar daquela pedra preciosa ou você jogar no chão e quebrar. sim. Eu Vou falar bem pelo que eu rapidinho, vejo... Vai, por favor. só corroborando aí o que você falou. A Bíblia fala, vou falar bem rápido. A Bíblia fala Jesus fala que a um homem foi dado 5 talentos, foi 5 talentos. E um senhor confiou a ele foi lá, aplicou e rendeu mais 5. A um outro ele confiou, acho que 2, que também dobrou. E a um outro servo ele confiou mais 1 talento e esse escondeu, guardou. E aí no dia que esse senhor voltou, ele como chefe recebeu com muita felicidade aqueles que tinham dobrado o que ele havia dado e aquele que tinha guardado, ele rejeitou, ele ficou muito chateado, sabe? Daí, deixa eu só O que falar que eu uma tô coisa. fazendo? Pessoal, só um minuto. Se a live cair, eu vou abrir outra, tá, pessoal? Só pra gente encerrar. Pra não encerrar no corte, tá? Então é isso, você pode viver muito mais do que você acha que pode viver, se você procurar descobrir realmente o seu propósito, sem deixar de fazer as coisas que são necessárias fazer, sabe? Aquilo que a vida cobra, aquilo que a sociedade é movida por dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa estudar, alcançar aquelas coisas que você precisa para viver dentro de uma sociedade, dentro do mundo. O mundo é capitalista, então você precisa andar de acordo com aquilo que está sendo regido. Mas entre o seu propósito, você pode pegar aquilo e guardar e sucumbir, ou você pode gerar muito mais. E aí você vai tocar vidas, você vai abençoar pessoas, você vai fazer algo que vai muito além da sua própria vida. E eu acho que o propósito fala muito disso. Você fazer muito Daí, além do que para temos você. 9 segundos. Temos 9 segundos. Eu queria agradecer a você, a todos que estavam aqui. Eu acho que foi um